No vídeo de hoje vamos falar sobre a rainha Jezabel, que tem sua história relatada nos livros de 1º e 2º Reis. O nome Jezabel significa Baal exalta, Baal é marido de ou impuro. Jezabel tornou-se símbolo de crueldade, egoísmo e manipulação, tanto que em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 a 23, é citada uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetisa, promovendo a idolatria e imoralidade sexual. Jezabel certamente não era o nome dela, mas ela tinha as características da rainha mais manipuladora de todos os tempos. Jezabel, também lida em algumas traduções da Bíblia como Jezebel, foi uma princesa fenícia que se casou com o rei Acabe, tornando-se então a rainha de Israel, por volta dos anos 874 a 853 a.C. Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, Jezabel veio a se casar com seu respectivo marido após uma forte aliança entre Etbaal e Acabe, que procuravam proteger e fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. Jezabel foi a grande responsável por promover em Israel o culto aos deuses Baal, Melcarte e Ácera, deuses cultuados na Fenícia. Livro de 1º Reis, capítulo 21, versículo 25 a 26. Seus 850 profetas, sendo 450 de Baal e 400 de Ácera, promoviam rituais satânicos, provocando sempre a ira de Deus. Livro de 1º Reis, capítulo 18, versículo 18 a 19. Jezabel dominava totalmente Acabe a ponto de ter se tornado mais popular que o próprio marido, ditando ordens tais como a construção de santuários para a cultuação dos seus deuses. Mas quem eram esses deuses? Baal. Baal era o nome do principal deus masculino dos fenícios e cartagineses, além de uma deidade maior entre outros povos da Palestina, e aparece na Bíblia no plural como Baalim. Pelo seu uso comum, Baal é referência a vários deuses do Levante, como, por exemplo, Moloque. Ácera é na mitologia semita uma deusa-mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra, que aparece em várias fontes acadianas escritas pelo nome de Asratum ou Asratu, e entre os hititas, Acerdu ou Acertu. Jezabel também se autodenominava a porta-voz dos deuses, sendo por isso categorizada como uma rainha sacerdotisa e ensinadora. Sua imagem por muitos é confundida como prostituta, mas na verdade a única prostituição mencionada na Bíblia cometida por Jezabel foi a prostituição espiritual que ela levou o povo de Israel a cometer, a instituir a adoração a seus deuses e ao Deus de Israel ao mesmo tempo. Em relação à sua família, ela comportava-se como uma verdadeira mãe e dona de casa, tendo assim com Acabe 3 filhos: Acasias, Jorão e Atalias. Existe uma discussão se ela era mãe de Atalias. Jezabel era violenta e impulsiva. Seu fanatismo religioso a fez perseguir os profetas do Deus vivo, ordenando assim a morte de todos os que se opusessem às suas abomináveis práticas idólatras. Livro de 1º Reis, capítulo 18, versículo 4. Dentre essas práticas abomináveis estava o sacrifício de crianças em nome da ordem e da pureza. Além disso, ela usava do templo o tesouro público para sustentar seus 850 profetas, sentindo-se atraído pelo culto aos falsos deuses e achando completamente normal toda aquela feitiçaria. Acabe planejava, juntamente com sua esposa, construir um templo dedicado a Baal dentro do palácio, colocando assim o Deus verdadeiro em segundo plano.
Os sacerdotes e profetas do Deus vivo tiveram que se exilar no deserto, tendo em vista que muitos deles já tinham sido assassinados pelos homens da fanática rainha, que promovia uma perseguição ferrenha a todos que eram contra aquela adoração feita aos falsos deuses estrangeiros. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Sentindo-se no auge da liderança e do poder e ofuscando quase que completamente a pessoa do rei, Jezabel jamais poderia pensar que seria contrariada. É aí que entra em cena o maior desafeto que a rainha conheceria em sua vida, o profeta Elias. Elias aparece em cena no capítulo 17 do livro de 1 Reis, dizendo ao rei Acabe: "Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Essa afronta ia na contramão da fé em Baal que a rainha possuía, pois Baal era considerado o deus da vida e da fertilidade. Como poderia então o profeta do Deus dos israelitas alegar que, diante da ordem do Senhor, a chuva cairia apenas quando o profeta determinasse? Enquanto isso, a perseguição de Jezabel continuava de maneira cruel, o que levou a Obadias, mordomo do rei e homem muito temente a Deus, a esconder 100 profetas numa caverna para preservar-lhes a vida, e os alimentava um por um com pão e água. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 13. O ódio de Jezabel pelos profetas e especialmente por Elias aumentava a cada dia, tendo em vista que a seca já durava 3 anos. Nesse interim, muitos profetas vieram a morrer pelas mãos dos soldados da rainha. Num dos episódios mais comentados do Antigo Testamento, Elias realizou um desafio no Monte Carmelo para provar quem era o verdadeiro Deus. E após o Senhor dos Exércitos ter enviado a resposta de que era o Senhor verdadeiro, com fogo que descia do céu, os 450 profetas de Baal foram mortos atendendo ao combinado de Elias com relação ao desafio que determinava que quem fosse profeta do Deus falso deveria morrer. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 a 40. Nem mesmo tal expressão do poder do verdadeiro Deus conseguia quebrantar o coração de Jezabel, para que ela abandonasse seus falsos deuses. Pelo contrário, ela ficou ainda com mais ódio e estava ainda mais inescrupulosa, determinada a subjugar a qualquer um para conseguir o que quisesse. Jezabel assistiu seu marido tentar legalmente adquirir a vinha de Nabote, que se localizava bem próximo ao palácio. Porém, ao ver que seu marido não obteve sucesso na compra da vinha, Jezabel enviou cartas em nome de seu marido aos chefes de Jezreel. As cartas continham ordenanças que provocariam a prisão e a execução de Nabote por apedrejamento, sob a acusação de blasfêmia contra Deus e contra o rei. E conseguiu assim obter a vinha, já que, segundo as leis da época, aquele que cometesse tais infrações, as terras passariam automaticamente para o rei. Porém, para garantir a execução do homem, Jezabel ainda arrumou falsas testemunhas que prejudicaram ainda mais a situação dele, o que culminou em sua execução. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 10. Ao saber do que ocorrera com Nabote, Elias profetizou que Jezabel seria comida por cães. Livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. O rei Acabe faleceu, e a influência política de Jezabel durante o reinado de seus filhos Acasias e Jorão só aumentou em Israel. Porém, um oficial do exército chamado Jeú assassinou a Jorão, eliminando o culto a Baal em Israel. Ascendeu ao trono e se dirigiu ao palácio para tomá-lo. Jezabel, ciente do golpe que ela e a família real haviam sofrido e que Jeú se dirigia ao palácio, não demonstrou medo. Antes, adornou a cabeça e pintou os olhos, com o intuito de afrontar a Jeú da janela do palácio.
Mas Jeú não quis conversa e ordenou que os soldados a arremessassem da janela. Tamanha foi a violência da queda que seu sangue jorrou nas paredes, rodas dos carros e nos cavalos, e Jeú ainda a atropelou. Livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 33. Após isso, os cães vieram e devoraram o corpo da rainha, e a palavra do homem de Deus novamente se cumpriu, tanto na vida de Jezabel quanto na de Acabe, quando os cães lamberam o sangue deste que estava no carro, conforme o livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 38. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.